Oi pessoal, eu sou a Janaína Portugal, eu conto relatos sobrenaturais para vocês e hoje eu vou trazer um compilado de 3 relatos sobrenaturais que ocorreram de formas inexplicáveis, tá? A pessoa que me mandou o relato, ela mandou através do WhatsApp, então eu tive que transcrever e eu fiz o máximo para trazer a emoção que ela me trouxe e a individualidade também, toda a característica do relato, perfeito? E como ela pediu para preservar o nome dela, eu decidi chamá-la de Maria. E vamos lá para os relatos. E o primeiro relato é: O Homem do Cemitério. Eu tinha por volta de 11, 12 anos de idade na época. Eu entrei no cemitério com a minha tia e pedi a elas umas flores. Ela ia colocar na cova da sogra dela. Sempre considerei o cemitério como um lugar de paz. Aí eu falei: Tia, me dá uma dessas flores aí? E ela perguntou: Pra quê? Eu falei: Me dá. Ela me deu. Aí quando a minha tia ia lá na cova da sogra, eu fiquei rodando o cemitério. Rodando e rodando. Aí eu parei em uma cova que estava cheia de mato. Como se ninguém se importasse com aquela cova. Aí eu peguei as flores, depositei na cova, ajoelhei e fiz uma oração naquela cova. A oração na época que eu entendia era o Pai Nosso. Eu falei assim: que a sua alma descanse em paz. Eu não sei quem é você, mas que a sua alma descanse em paz. Levantei e nesta hora vi um senhor de idade, de calça, terno e gravata, de roupa social, sapatos nos pés, mas só que ele era muito pálido. Era como se não tivesse sangue no corpo dele. Pálido mesmo, como uma vela. Na hora que levantei o olho, ele sorria para mim. Aí eu olhei para ele. Eu não tinha noção das coisas. Aí eu dei um sorriso para ele também. Aí na hora que eu olhei para a cova de novo e olhei para a direção que ele estava, e cadê o homem? Olhei para o lado e para o outro e ele sumiu. Aí eu saí correndo em desespero. Minha tia estava me procurando lá no portão do cemitério e disse: Menina, onde você se enfiou? Que eu tô te procurando você em tudo que é lugar e não te acho. Aí eu relatei tudo o que aconteceu para minha tia, e a minha tia na época era da Umbanda. Eu disse: Tia, aconteceu isso e isso, e eu não entendi nada. Sumiu. Aí ela pegou e me explicou que era alguém que estava esquecido e precisava de oração. Você orou da tua forma inocente, depositou as flores e ele apareceu para você. Aí ela disse: Pô, eu nunca quis entrar em um cemitério depois disso. Fiquei apavorada. Esse negócio me assustou muito. Na época, eu não entendia nada. E ela peguei. E o segundo relato é: a amarração do meu ex-marido me levou ao desespero, até eu encontrar o homem da encruzilhada. Eu vivia em um casamento que era um inferno. Sendo que meu primeiro casamento foi feito por amarração amorosa. Na época, eu tinha 15 anos. A mãe do meu primeiro marido era mãe de santo. A gente era amigos. Minha família era racista e jamais ia aceitar eu casar com ele porque ele era negro. Éramos amigos e ele era amigo do noivo de uma amiga minha. Aí a gente estava na escola e tínhamos que tirar aquelas fotos para a escola. Ele apareceu lá na escola com a Ângela, que era minha amiga, e o Roberto, que era namorado da Ângela. Aí a Ângela disse: Aí, tirei minhas fotos e você, tirou? Aí eu mostrei as 4 fotos para ela. 3 tinha que deixar na escola. Aí ele perto olhou as fotos e disse: Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí ele viu e falou assim para mim: Me dá uma foto tua de presente? Aí eu olhei para a cara dele de forma inocente e perguntei: Pra quê? Ele disse: Porque a gente é amigos, né? Aí eu peguei e disse que ele podia ficar com uma. Minha filha, aí eu me casei com esse homem. Só que é uma longa história. Depois eu descobri que através da minha foto, a mãe dele fez uma amarração. Só que aí é uma história muito comprida. Minha vida dá para escrever um livro. Casei com ele, minha vida era um inferno e ele falava comigo: O padre falou que só a morte vai nos separar, então se mata. Teve uma vez que ele chegou tão embriagado em casa que eu estava em desespero já. Eu não aguentava mais aquele inferno. Eu não dormia à noite. A minha vida era um inferno.
Na época, eu não tinha nem filhos ainda. E na época eu estava com uns 20 anos de idade. Eu tinha uma cachorra que se chamava Julie. Ela era muito agarrada comigo. Nossa, era uma vira-lata muito inteligente, muito agarrada comigo. Ele chegou em casa nesse dia e me atormentou. Ele me atormentou muito. Aí eu coloquei na minha cabeça que já que ele falava que só a morte ia nos separar, então eu tinha que acabar com a minha vida. Eu queria paz. Aí eu saí para a rua e a cachorra foi atrás de mim, a Julie. Ela foi atrás de mim, aí quando chegou quase perto da pista, a minha intenção era me enfiar embaixo do primeiro caminhão que eu visse na pista. Aí, na hora que eu estava chegando quase perto da pista, tinha uma encruzilhada e tinha uma árvore de amêndoas. Aí um senhor de terno e gravata estava lá. Aí a minha cachorra latia muito para ele. Eu dizia: Julie, cala a boca. Aí esse senhor falou assim: filha, estou com sede, me dá um copo d'água? Aí eu disse: meu senhor, eu vou ter que voltar lá para minha casa, eu não moro aqui pertinho. E ele: filha, pelo amor de Deus, me dá um copo de água, eu tô com muita sede. Era meia-noite e pouca, cara. E eu pensei assim: gente, quem vai estar com sede nesse horário? Aí eu, com pena dele, eu retornei para minha casa. Aí peguei o copo, mais uma garrafa de água e fui andando. Até chegar na encruzilhada debaixo do pé de amêndoa. Aí na hora que eu olhei, procurando o homem, pensei: gente, cadê esse homem? Eu procurei, olhei para o lado e para o outro e nada de eu ver ele. Aí eu saí. Fui saindo e de sacanagem. Voltei para casa, coloquei a garrafa de água na geladeira, coloquei o copo na pia, fui para o quarto de hóspede junto com a Julie, fechei a porta e deitei. Depois, com o tempo, tive a consciência que aquele senhor, ele me salvou. Me salvou do atentado contra a minha própria vida. Não sei se era mentor de luz ou era um anjo, mas sou grata a ele até hoje pelo que ele fez. E hoje estou aqui, viva, graças a Deus e abençoada por Deus. Aí o terceiro relato é a visita no hospital. Eu tenho um irmão que desde quando eu era criança tínhamos uma conexão muito especial. Éramos bem agarrados um no outro. Me tratava mesmo como filha por ser mais velho do que eu. Cuidava de mim desde quando eu nasci. Ele me dava banho, trocava minhas fraldas. Minha mãe dizia que ele ia para o campo e me colocava no pescoço dele. Os outros irmãos não podiam nem encostar os dedos em mim, que ele batia em todo mundo. Na hora que ele chegava do serviço e ele me via chorando, ele ia logo para cima de mim. Quem te bateu? Por que você chorou? A gente era muito grudado. Minha mãe falou que era um grude desde quando eu nasci. Cresci e ele sempre falava comigo: mano, fica grávida logo. Antes de eu partir, eu quero ver seu filho ou filha. Eu falei assim: Joel, eu acabei de me casar. Acho que na época me casei com 17 anos com meu primeiro esposo, porque eu era menor de idade e no casamento teve a assinatura do meu irmão mais velho e da minha mãe. Aí eu sempre falava com ele: mano, eu acabei de me casar, eu não quero filho agora. E ele sempre me cobrava. Passou um tempo, ele faleceu. Eu engravidei de uma menina e vou dar aqui o nome dela de Alice, para preservar o nome verdadeiro. Fui para o hospital para dar a luz a ela. Na hora que eu estava saindo, eu estando na maca, indo em direção à sala de parto, eu senti o vento passar pelo meu rosto. Eu me arrepiei dos pés à cabeça. E entrei para a mesa de parto, com anestesia e tudo, e minha filha nasceu. Na hora que voltei para o meu quarto, vi 2 enfermeiras. E na hora que as enfermeiras me colocaram na cama, foi quando eu vi o meu irmão Joel, atravessando a porta do meu quarto, que estava fechada. Ele me olhava sorrindo e falou assim: nossa, mana, eu tive no berçário agora. Sua filha é linda. Meus parabéns, viu? Olha bem para o rostinho dela. Ela se parece comigo. Aí eu fiquei chorando. Ele sorriu para mim e eu chorando. As enfermeiras acharam que eu estava com febre, reação da anestesia, e eu falava: meu irmão ali! Meu irmão! Meu irmão! E eu chorando muito. Elas olhavam o tempo todo. Aí outra enfermeira falava assim: ah,
deve ser reação, emoção. Ela deve estar com febre. Aí elas tiraram a temperatura e elas falavam comigo: não tem ninguém aqui, só nós duas. E você? Aí ela: não, meu irmão está ali. Aí ele sorriu, deu tchau, atravessou a porta e foi embora. Eu nunca esqueci isso aí. Ele, depois de morto, eu creio que ele assistiu meu parto. Depois que tive minha filha, foi a última vez que eu entrei em contato com ele. E a Alice pequena, acho que ela devia estar com uns 3 anos de idade, ela ficava brincando de boneca e eu tinha um quadro do meu irmão, a gente abraçado. Foi a última foto que a gente tirou antes dele partir. Aí a Alice, com uns 3 anos, falou assim: mãe, eu não gosto do meu tio. Ele veio me perturbar. Ele tira a boneca da minha mão, não sei o que, não sei o que. Aí eu falava assim: Alice, para com isso, Alice. Ela nunca tinha visto a foto desse meu irmão, porque depois que ele morreu, eu coloquei esse quadro em um saco de plástico e guardei ele. Nunca mostrava para ninguém, porque não conseguia ver a foto dele. Aí quando foi um dia, eu lembrei do quadro, tirei do saco plástico e comecei a alisar a foto dele. Aí a Alice, com 3 anos, olhou e disse: mãe, esse é meu tio. Ele pega minhas bonecas. Aí não sei o que, não sei o que. Aí eu disse: como assim, Alice? Aí ela disse: ele pega minhas bonecas, mãe. Ele fala que ele é meu tio. Aí o relato se encerra por aqui. Bom, eu queria fazer umas considerações dos 3 relatos, né? O primeiro do homem do cemitério. E aí, o que vocês acham sobre? Eu acho que é plenamente possível, tá? O espírito do homem que desencarnou está ali ainda no cemitério, e como provavelmente ninguém ia no cemitério fazer a visita, porque a cova estava cheia de mato, igual ela relatou aqui, ele se sentiu muito agradecida por ela, quando jovem, fazer aquela oração para ele, colocar ali as flores com gestos de carinho. Então, eu acho que é plenamente possível isso acontecer, porque não é algo incomum, já ouvi relatos parecidos sobre. E em relação ao segundo relato, que ela fala que iria atentar contra a própria vida e viu um senhor também ali parado, né, perto da encruzilhada de terno, eu acredito que seja uma das entidades da Umbanda. Pelo que ela relatou, parece muito o seu Zé Pilintra. E muitos dizem que ele aparecendo já protegeu muitas pessoas, então também acho que é plenamente possível. Sobre a visita do hospital, ela e o irmão, igual ela relata, são espíritos afins e tem essa questão da afinidade, e acredito que mesmo após o desencarne, né, o desenlace, as pessoas têm aquela conexão, seja aqui na vida da matéria, também após a matéria se decompor, seja na vida espiritual. Então, plenamente possível, acredito super no relato, e achei muito, muito legal mesmo esse último relato também, que é o amor entre irmãos mesmo após a morte do corpo físico. Olha, muito obrigada por ter me enviado relatos. Eu sei que você também me enviou mais relatos no WhatsApp, depois eu vou separar e trazer também aqui pra galera. Espero que você tenha gostado e que eu também tenha preservado a emoção que você quis me trazer, tá bom? E é isso. Me envie mais relatos que eu vou trazer aqui pro canal. Vocês digam aí pra mim o que você achou, né, desse relato, coloca aí nos comentários. E se tiver também, traz pra mim o relato que eu conto aqui pra galera, tá bom? Um beijo, tchau!